Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos também são componentes orgânicos da nossa célula e do nosso organismo. Nós podemos dizer que os ácidos nucleicos são moléculas chamadas polímeros. Polímeros são aquelas moléculas que são formadas a partir de moléculas menores. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. A função deles basicamente é armazenar todos os dados genéticos para que nossas células possam ter as receitas para produzir as proteínas que formam o nosso organismo. Os ácidos nucleicos são formados pelos nucleotídeos, que são, na verdade, moléculas menores, também formadas por outros agrupamentos menores ainda, que são um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, chamado pentose, e uma base nitrogenada. O DNA e o RNA têm quase a mesma composição. Todos eles têm fosfato na sua composição, mas o açúcar de 5 carbonos é um pouquinho diferente. No DNA, existe um açúcar chamado desoxirribose. No RNA, existe um açúcar chamado ribose. A diferença entre os dois é que nesse primeiro tem um átomo de oxigênio a menos. As bases nitrogenadas que estão presentes nos nucleotídeos são várias. Elas são classificadas em purinas e pirimidinas. As bases nitrogenadas têm esse nome porque elas são cadeias cíclicas de carbono com a presença de um nitrogênio. As bases que têm um anel de 6 carbonos, incluindo o nitrogênio, são chamadas de pirimidinas. Já as bases que têm 2 anéis, sendo um de 6 carbonos e um de 5 carbonos, que inclui também o nitrogênio, são chamadas de purinas. Então, citosina, timina e uracila são bases do tipo pirimidinas, enquanto adenina e guanina são bases do tipo purina. No DNA estão presentes somente as bases citosina, guanina, adenina e timina, enquanto no RNA a timina está ausente e no seu lugar existe a uracila. O DNA é a molécula responsável por armazenar as nossas informações hereditárias, e ele tem o formato de uma dupla hélice, visto que ele é formado por duas fitas de DNA encaixadas, e esse encaixe forma um desenho parecido com uma escadinha, onde a adenina de uma molécula se encaixa por pontes de hidrogênio com a timina da outra molécula, e a citosina de uma molécula encaixa-se com a guanina de outra molécula. É a sequência dessas bases nitrogenadas alternadas que armazena as informações. Já o RNA é uma molécula simples, onde no lugar da timina a gente tem uma uracila, e ele serve para levar as informações do núcleo, ou seja, do DNA, até o citoplasma da célula para a produção de proteína. Portanto, é uma molécula simples.